Eu acho muito bonito e muito necessário no mundo de hoje nós termos artistas, termos pessoas com coragem. Que é o maior convite à liberdade do que tu teres uma folha branca de papel onde tu és rei. Eu sempre gostei muito de um trabalho mais experimental e sempre tive um trabalho coletivo e às vezes anônimo até. Eu gostaria de gostar de mais coisas, né? Diz o filósofo que quando mais a gente gosta das coisas, mais feliz a gente é. Meu nome é Tereza Poester, sou artista visual, fui professora da URGS de desenho durante muito tempo, estou aposentada agora, moro na França e tenho um trabalho muito ligado ao desenho e a diferentes linguagens, como a vídeo, performance, etc., todas tendo o desenho como centro. Eu, com 10 anos de idade, eu fui para a escolinha de arte da URGS, né, que por uso capião ela já se chama Escolinha de Arte da URGS, porque sempre ela esteve ocupando o espaço ali do Instituto de Arte, né, durante muitos e muitos anos, décadas, na verdade. E eu, quando vim de Bagé, eu sou de Bagé, eu tive muita dificuldade de adaptação em Porto Alegre. Eu vim com 8 anos e com 10 anos a minha mãe me colocou na escolinha de arte. Foi o primeiro lugar onde eu me senti acolhida, onde eu sentia assim, eu estou no meu chão. Ali nessa escolinha eu via os estudantes do instituto, a gente enxergava a sala 43, a sala de desenho, que é a sala onde eu depois fui professora e onde passei também décadas da minha vida como estudante e depois como professora. Então, a minha trajetória como artista está completamente ligada ao Instituto de Artes, à URGS, né? E eu acho que ali sim foi a minha casa, e eu acho que ainda continua, de certa forma, sendo. Então, assim, no início, nos anos 80, por aí, a minha preocupação era muito social, eu sempre fui muito ligada ao desenho. Era uma época de ditadura. Nós tínhamos dentro da sala de aula sempre alguém do DOPS, que a gente sabia quem era, que obviamente não era algum estudante de arte, estava ali para nos censurar de alguma forma, para vigiar. Eu lembro que a gente tinha um grupo muito ativo, né? Era um grupo composto por Jesus Escobar, que depois de 45 anos vai vir ao Brasil, que é um estudante que era salvadorenho, era um estudante de convênio e que teve muita influência no nosso grupo. Ele já era do nervo óptico, ele tinha uma experiência maior do que a gente na época. E esse grupo tinha artistas como a Karen Lambert, a Heloísa Schneider, alguns já falecidos, enfim, eram muitos artistas jovens, talentosos, inquietos, sobretudo, né? Eu acredito que esse grupo, e enquanto eu era estudante, isso formou uma maneira de ver a arte que sempre foi assim muito ligada ao coletivo. Embora eu trabalhe também hoje, claro, depois de muitos anos, com galerias e tudo mais, também na França, mas eu sempre gostei muito de um trabalho mais experimental e sempre tive um trabalho coletivo e às vezes anônimo até. E a gente propunha ações assim muito inovadoras, né? Nessa época lançamos álbuns na Rua da Praia, eram performances, mas na época não tinha muito esse nome, sabe? O grupo também não tinha um nome, mas tinha um objetivo muito definido, que era sair do circuito oficial de criação e também de veiculação da arte. Então isso foi muito forte para mim. Depois disso eu continuei criando grupos e participando sempre de grupos. O Ateliê D43 foram vários artistas jovens que criaram, muito jovens, e eu bem mais velha, que tinha sido professora deles, mas quando eu estou com eles em ação, é como se não houvesse esse limite da idade. E depois nós, inclusive, trabalhamos na França. Eu levei esse grupo à França, nós fizemos uma residência de 45 dias, foi uma das grandes alegrias da minha vida. Em 2015, enquanto ainda montávamos a exposição Loucos por Desenho, a gente teve a confirmação e a feliz notícia que a gente segurou por um tempo,
até se concretizar a nossa vinda, que nós iríamos conseguir realizar essa residência artística em Arcueil, na França. A Teresa Poester já estava realizando o pós-doutorado dela na França, ajudou eu e o Caju Galon a conseguir realizar também esse sonho. E esse grupo, ele trabalha bem especificamente sobre desenho performance. E eu trabalho muito com outro rapaz do grupo com vídeo performance. Ou seja, o vídeo ajuda a gente a desenhar. A gente desenha a partir dessa relação entre vídeo e desenho. É uma vídeo performance que nos ajuda a criar novas maneiras de desenhar e sempre um desenho muito gestual, muito de ação. Eles, obviamente, têm mais condições físicas de ação, mas a gente desenha com elásticos, com meios virtuais, tensores, para criar um gesto que nos surpreenda, que é isso que nos interessa. Isso surge de uma necessidade de experimentar, que é uma necessidade que a gente tem quando criança e que eu sempre mantive. Né? Experimentar coisas, experimentar materiais, experimentar jeitos de desenhar, experimentar desenhar com a mão esquerda, experimentar desenhar com as duas mãos, experimentar desenhar com extensores, às vezes até criando alguma coisa que te limite o gesto para que tu possa forçar e criar um novo gesto. Por quê? Porque existe uma necessidade de se surpreender consigo mesmo. Eu não sei se isso, para o outro, às vezes, tem uma potência. Eu não saberia te dizer. Mas, para mim, pessoalmente, como artista, eu preciso me surpreender, senão não tem muita graça, entende? Eu, às vezes, faço um trabalho que eu sei que vai vender, eu sei que vai agradar, eu sei que vai enfeitar uma casa de uma pessoa, um quarto, uma sala, vai ficar muito bem. Mas, para mim, não tem muito sentido. Porque ele não me surpreendeu. Ele é bonito, mas não me surpreendeu. E eu gosto, às vezes, de coisas que não são tão bonitas, que são meio feias, meio estranhas. Às vezes eu gostaria de ser até mais, sabe? Porque como eu tenho uma formação muito, entre aspas, acadêmica, assim, da composição, foi muito... Eu, às vezes, isso me pesa. Eu gostaria de esquecer tudo que eu aprendi, às vezes, para poder me surpreender mais. Quando eu fui para a França, em 98, para fazer meu doutorado, já professora do Instituto de Artes, eu voltei ao desenho, mas um outro tipo de desenho, um desenho em grandes dimensões, já era, mas era um desenho pintado antes. E eu voltei a um desenho mais voltado mesmo às raízes, vamos dizer, do desenho, mas um desenho que não era mais de contorno, era um desenho que estabelecia campos de tons, né? Então eu trabalhei com materiais como lápis de cor, caneta Bic, às vezes só com um material. Eu fiz uma exposição, por exemplo, aqui em Paris também, só de caneta Bic, depois um só de lápis grafite, fazia coloridas. Cada exposição é uma proposta diferente. Eu trabalhei muitos anos na Galeria Bolsa de Arte, que é um espaço grande, fiz grandes instalações em grandes formatos. Eu gosto de entrar dentro do desenho. E é um desenho muito gestual. Para mim, o desenho é como se fosse uma dança ou um combate, que tu está na frente de uma folha de papel. Eu trabalho na vertical, na mesma situação do nosso corpo, né? E ali eu estabeleço, vamos dizer, essa relação de corpo a corpo, né? E entro dentro desse desenho. Em geral é uma folha de 1,5 m por 1,5 m. Eu gosto muito do formato quadrado, porque ele não é nem paisagem, nem retrato. E os trabalhos se tornaram um pouco mais abstratos. Eu moro na França, numa região rural. Então essa paisagem também entrou dentro de mim e o trabalho foi se tornando meio abstração, meio figuração. Essa dicotomia entre figuração e abstração é um pouco... Não tem tanta importância. Por exemplo, às vezes eu fico pensando nos meus desenhos lá do início, quando eu era jovem, eles também tinham uma pegada gestual, mesmo sendo figurativos. Eu nunca me interessei em fazer assim um retrato do Rodrigo exatamente como eu estou vendo. Eu não tinha interesse nisso, porque eu acho que isso a fotografia fazia já, melhor do que eu. Eu gosto de um gesto que mostra a fragilidade da mão, que treme, sabe? Que mostre que existe um ser ali atrás daquilo e que esse ser está vivo,
e que ele não está seguro, e que ele está nervoso, e que ele está... Enfim, eu preciso disso, eu gosto de um desenho assim, que não seja perfeito. Eu gosto dessas imperfeições, seja na abstração, seja na figuração. E eu acho que a maioria dos artistas abstratos, eles passaram por um processo de aprendizagem do olhar. E essa aprendizagem do olhar, ela também passa pela figuração. Ela também passa por saber olhar, por saber, né, o aqui, o agora, eu enxergar uma coisa, desenhar de observação é uma maneira de eu conhecer o mundo, de eu estar em contato com o mundo de uma forma muito bonita e muito clara. Hoje em dia nós estamos numa época de tanta rapidez que a gente não consegue parar e olhar para as coisas, né? Então eu acho que o desenho também é uma forma de aprender isso. Tenho certeza que eu não seria a mesma artista se eu não tivesse sido professora e vice-versa, porque eu acho assim, ó, em primeiro lugar, tu aprende muito com os alunos, isso é um chavão, mas realmente existe uma troca, e ainda mais quando tu cria grupos, como o Ateliê D43, por exemplo, foi o mais longo que eu criei, mas teve o grupo Passos Perdidos, que fez a primeira exposição ali na Subterrânea, uma galeria que teve aqui em Porto Alegre, Ateliê, e vários grupos que sempre eu pertenci, grupos de desenho quando eu era estudante e tudo mais. Então eu acho que esses alunos que trabalharam comigo e esses alunos para os quais eu dou aula, eles estão sempre, a gente troca, tá? Então isso acaba influenciando o meu trabalho. Não é que eu vou copiar os alunos, mas acaba influenciando a mim, né? E eu a eles. E também no sentido de eu ser professora, porque eu acho assim, ó, que uma professora de prática, eu acho importante que ela seja desenhista. Eu dei aula na França, na universidade lá, e eu via que, por exemplo, o professor de desenho, que eu substituí lá, que era anterior a mim, ele era um filósofo, uma pessoa muito interessante como filósofo, mas ele nunca tinha desenhado, e ele era professor de desenho. Eu acho que aqui na URGS nós temos a sorte de termos professores de desenho que são desenhistas, professores de pintura que são pintores, porque eu acho que isso ajuda muito, e não acontece assim em todas as universidades pelas quais eu passei. Não é assim. Aqui é. Isso é uma grande vantagem, porque eu acho assim, ó, se eu conheço a frustração, se eu conheço as dúvidas, as inquietações da gente estar numa folha de papel, que é o maior convite à liberdade do que tu teres uma folha branca de papel onde tu és rei, tu ali tu vai criar o teu mundo, né? Tu é criatura e criador, né? Então, conhecer esse processo, saber das angústias, ajuda a gente. É muito difícil, às vezes, para um aluno que começa ouvir uma crítica de um professor, se expor aos colegas, sabe? A gente tem que ter muita sensibilidade para não ser complacente, achar que está tudo maravilhoso, e também para não destruir, para ter um fio para puxar, para que aquele aluno possa ver possibilidades, né, de melhorar, de trabalhar. É muito difícil, a gente erra também. E eu acho que a prática da gente como artista ajuda muito. O espaço geográfico onde eu moro, lá na França, estou mais lá do que aqui já há 20 e tantos anos, lá eu moro muito no campo. Embora seja perto de Paris, a 1 hora e tal, eu moro mesmo no campo, completamente rural a paisagem. Então isso influenciou demais o meu trabalho, né? Inclusive assim, filmes e tudo que eu fotografo lá fica bonito, mesmo que eu não seja fotógrafo, mas a natureza lá é muito bonita, a região dos impressionistas e tal. Também a parte do contexto de Paris, por exemplo, lá fiz alguns trabalhos com coreógrafos, algumas exposições. Tem vamos dizer assim, um contexto artístico muito interessante, né? Tem muito mais museus, galerias, etc. Por outro lado, aqui, mesmo que seja um contexto menor, já tem muito mais do que já teve em termos de museus e galerias. Galerias não muito, sabe? Mas museus e fundações e tudo. Então, eu acho que já existe mais pessoas se interessando por arte contemporânea, sabe? Eu vejo assim que antes, até um colega estava falando sobre isso, e é verdade, as pessoas, por exemplo, não botavam necessariamente quadros originais nas suas casas, botavam ali uma reprodução, um pôster. Hoje em dia já se interessam mais por colocar coisas de artistas.
Então há uma procura maior, há um interesse. E também aqui eu sou mais conhecida, tem mais possibilidades. Por exemplo, eu cheguei agora e já tenho uma série de convites. Tenho agora um lançamento de um livro aqui na URGS, que vai falar sobre todo o meu percurso. Um livro que foi feito da minha última exposição aqui no Brasil, que foi uma exposição na URGS, que depois ganhou o prêmio Açorianos, até aqui na Sala João Fário, né? Até que meus dedos sangrem. Então é um livro que fala do meu percurso, que mostra toda essa trajetória. O livro é retrospectivo, a exposição não foi só com trabalhos inéditos. A arte tem isso, né? Esse mistério, que são coisas que a gente não sabe nem explicar e que batem na gente, e outras não. Talvez, hoje, como eu já vi muita coisa, né? Eu já tenho muito tempo Não é tudo que me toca, não é tudo que me... Porque existe a parte da emoção, vamos dizer, e tem a parte também da razão, a parte da... Eu disse, bom, isso é interessante, mas é banal, isso eu já vi muito, isso não tem... Então tem um pouco esse lado, até eu talvez gostaria que não tivesse, mas tem, né? Tem essa parte assim, bom, tudo bem, mas aí eu já faço a análise mais racional da coisa, né? Por exemplo, eu vejo um vídeo, como eu trabalho com isso, então eu vou ver um cartaz, eu disse, poxa, como é que ele não botou assim? Então tem essa parte analítica, assim, que às vezes me atrapalha, porque às vezes eu gostaria de gostar de mais coisas, né? Diz o filósofo que quando mais a gente gosta das coisas, mais feliz a gente é. E eu acho que sim, mas tem muita coisa que me toca ainda, sabe? E não necessariamente coisas que sejam o que eu me identifico, né? Mas também. Agora, por exemplo, eu fiz uma grande exposição da última fase do Monet com a John Mitchell, lá em Paris, agora antes de vir, que eu me identifico assim, claro que eles são os grandes referências, mas é demais, assim, né? Mas tem muitas coisas que eu realmente gosto muito e que às vezes até nem sei por que eu gosto. Eu acho muito bonito e muito necessário no mundo de hoje nós termos artistas, termos pessoas com coragem de tentar mudar alguma coisa sem se preocupar com a parte tão pragmática de ganhar dinheiro e de poder vencer na vida, no sentido que essa sociedade que está tão corrompida e tão difícil espera de nós. Então, que a gente saia um pouquinho, que entre um pouco na contramão disso, porque nós precisamos demais disso. Nós estamos num mundo que está muito difícil. E nós não vamos poder controlar isso. A internet, esse mundo de fake news, nós não vamos poder controlar. Mas se a arte puder nos ajudar um pouquinho, ajudar o outro a ser um pouquinho mais feliz e a questionar um pouquinho esse mundo, a gente já vai ter cumprido um pouquinho do que a gente precisa, né? Porque senão não tem muito sentido.